Buenos dias a todos, eu sou o Dr. Alter e atuo como pesquisador da Fundação SCP. E hoje nós vamos falar sobre o SCP-1765, conhecido como As Irmãs. Agentes da Fundação SCP estacionados na Área 37 interceptaram uma conversa de um sistema de comunicação da cidade vizinha, que normalmente fica fechado para qualquer outra instituição. E a Fundação estava escutando. Essas mensagens pareceriam normalmente inocentes para qualquer outra pessoa, mas a Fundação imediatamente reconheceu uma linguagem codificada. Eles estavam ouvindo comunicações entre células das Mãos da Serpente, uma organização paramilitar perigosa que se opõe a tudo que a Fundação está tentando fazer. Uma vez decifradas, as mensagens da Mão da Serpente revelaram planos para matar o pessoal da Fundação SCP, invadindo locais de contenção e liberando criaturas e objetos anônimos no mundo. Tudo isso bem típico dessa organização de insurgentes amantes de anomalias. Então eles passaram a utilizar um código que mesmo a Fundação não tinha conhecimento prévio sobre. Eles ficaram então perguntando sobre a condição das Irmãs. Porém, o destino tem um jeito engraçado de se aproximar de você e com o tempo, a Fundação saberia mais sobre os poderosos seres capazes de distorção das realidades, seres sádicos conhecidos como as Irmãs. Tudo isso aprendido iria além da imaginação, e não era o tipo de informação que qualquer um ficaria satisfeito de receber. Depois de interceptar linhas de comunicação de uma divisão local da Mão da Serpente, a Fundação triangulou a localização e despachou a Força-Tarefa Móvel da Área 37 com ordens de neutralizar a ameaça potencial antes que eles possam montar um ataque em uma instalação da Fundação. Assim, quando as Mãos da Serpente menos esperavam, os soldados entraram derrubando portas e quebrando as janelas e descendo de rapel do teto, como foi ordenado pela Fundação. A Mão da Serpente lutou, mas graças ao treinamento superior e ao elemento surpresa, a Força-Tarefa Móvel da Fundação saiu vitoriosa, conseguindo capturar 15 membros do grupo para interrogatório, bem como uma coleção de anomalias e objetos armazenados pelo grupo. Entre eles havia um pequeno tear de madeira e uma agulha de esmalte e um olho de vidro. Quando a Força-Tarefa obteve esses itens aparentemente mundanos, um dos Mãos de Serpente aprisionados começou a rir loucamente e ficou repetindo: "Você não tem ideia do que está se metendo." E ninguém imaginava o quão certo esse homem estava. Mesmo assim, parabenizando-se por um trabalho bem feito, a Força-Tarefas Móvel levou os cultistas cativos e novos itens anômalos de volta para a Área 37. Um local fortemente isolado especializado na contenção precoce de objetos anômalos para observação inicial e estudo. Os objetos não exibiam qualquer propriedades anômalas durante o percurso. Talvez a Mão da Serpente estivesse mentindo e os itens não fossem perigosos e fossem apenas uma pilha de lixo. Mas, de qualquer jeito, eles foram enviados por um pesquisador da Fundação no local para realizar testes preliminares. O tear, a agulha e o olho de vidro foram colocados sobre a mesa para observação, quando de repente o pesquisador assistente sentiu a presença sombria vagando atrás dele e se virou com gotas de suor na sua testa, vindo então 3 figuras translúcidas humanoides flutuando no ar logo atrás dele. Elas iriam logo se tornarem conhecidas como SCP-1765, número 1, 2 e 3. O pesquisador pôde sentir o poder emanando dessas silhuetas. A realidade parecia se curvar e brilhar ao redor delas, pela forma como elas emanavam um calor que distorcia o ar em uma miragem. Permitia dizer imediatamente que elas eram poderosas modificadoras da realidade. Mesmo em seu breve tempo comunicando-se com o pesquisador, elas exibiam níveis de inteligência e personalidades únicas. Número 1 era claramente a líder, exibindo uma linguagem muito articulada. Número 2 mostrava um lado mais travesso, falando com sotaque caipira, carregado de risadinhas assustadoras. Número 3 foi a menos comunicativa delas, preferindo falar em poucas palavras, frases simples, muitas vezes consistindo apenas em palavras isoladas. Embora, é claro, suas ações falem muito mais alto do que palavras, não demorou muito para as irmãs se definirem a partir de suas ações. A número 1 disse ao assustado e confuso pesquisador que elas já vinham observando a Fundação SCP por algum tempo e que admiravam profundamente a adesão da Fundação ao método científico. É claro que os pesquisadores não tiveram tempo de ficar lisonjeados pela declaração das irmãs, uma vez que temiam por suas vidas. Eles tentaram chamar a segurança de reforço, mas descobriram que a voz estava ficando abafada e sua língua estava se tornando enrugada e enegrecida. Assim, a língua dos pesquisadores lentamente desmoronou na frente deles e as irmãs explicaram o objetivo de sua visita. Elas desejam ajudar a Fundação em busca de conhecimento e, como tal, conduziriam uma série de experimentos em seu nome.
Elas iriam então compartilhar com prazer os dados resultantes com o resto da base, com todos os pesquisadores. A número 1 expressou otimismo, dizendo que ela acreditava que estavam prestes a embarcar em uma bela relação científica. A realidade não poderia estar mais longe disso. As irmãs começaram seu trabalho movendo-se rapidamente ao redor da instalação, dobrando e torcendo a realidade onde quer que fossem. Elas circularam a Área 37, separando-a do resto do mundo. Aquela área habitada já não pertencia mais ao planeta Terra. Ela pertencia às irmãs. Se tornou uma área privada de experimentos e um laboratório cheio de vida, cheio de cobaias. A fundação tentou retomar a instalação à força, enviando a Força-Tarefa Móvel Iota-6, também conhecida como os Gatos do Canvas, no meio da confusão, mas eles nunca retornaram. Além disso, ao mudar o tecido da própria realidade, as irmãs também alteraram a estrutura física da Área 37 para melhor servir a seus projetos experimentais, sendo dividida em 4 seções marcadas como A, B, C e D, cada um com seu propósito. A estação A, que anteriormente era a estação de mantimentos, refeitórios e dormitórios da Área 37, foi a menos afetada pela manipulação da realidade das irmãs. As maiores alterações foram o aparecimento de 2 grandes cubas metálicas situadas no canto leste do refeitório. Uma estação de monitoramento conectada a outras seções da Área 37 substituiu os mantimentos e um imponente letreiro de mármore pendurado acima dos dormitórios do grupo passou a ler Grupo de Controle. Segue-se uma atualização rápida de ciência por trás dos experimentos. O grupo de controle durante o experimento é o grupo que não está sujeito aos efeitos experimentais que serão aplicados nos outros grupos, podendo assim serem utilizados como referência para comparar as mudanças. O mesmo aconteceu aqui. Os prisioneiros do grupo de controle eram os que estavam mais seguros de todos. Mesmo assim, eles também eram forçados a fazer algo péssimo. Eles tiveram que assistir os horrores que ocorriam dentro de todo o resto da instalação. Uma das irmãs ocasionalmente retornaria para a seção para supervisionar a alimentação dos sujeitos de controle e incentivá-los a participar na observação de seus colegas azarados. A seção B, que anteriormente era um ambiente externo e as instalações esportivas, se transformou no centro de uma anormalidade espaço-temporal localizada. Em termos leigos, isso significa que seu tamanho, clima, condições atmosféricas, pressão e fluxo temporal estavam todos sujeitos a constantes mudanças baseados nos caprichos da irmã número 1, que supervisionou todos os experimentos realizados na seção B. Para aqueles infelizes o suficiente para serem presos na seção B, a irmã número 1 era o deus deles, mas ela não ia submetê-los aos seus caprichos aleatoriamente, não. Em suas próprias palavras, o objetivo da seção B era aprofundar-se nos efeitos de ações repetitivas quando realizadas em condições incomuns na mente humana. Por exemplo, um experimento foi configurado para testar a resistência física e mental de um pesquisador e de um agente de campo e de um trabalhador de limpeza. O trio ficou confinado em um centro esportivo e foi ordenado a medir o comprimento de cada tubo, bem como seu ângulo de conexão com outros tubos. Usando nada mais do que uma chave inglesa, uma régua e um bloco de papel e uma caneta esferográfica. A tarefa era árdua, durando mais de 10 horas. Assim que a tarefa foi encerrada, a irmã reestruturou o centro esportivo e os ordenou executar a tarefa novamente. O mesmo aconteceu 459 vezes, até que a irmã finalmente encerrou o experimento, deixando os sujeitos com corpos e mentes quebrados. Já a seção C, que anteriormente era o bloco principal do escritório, apresentou um nível semelhante de atividade anômala à seção B. Exceto que era o domínio da Irmã 2, a mais sádica e travessa de todas. Não surpreendentemente, sua principal área científica de interesse era estudar a dinâmica de um grupo e seu relacionamento interpessoal durante condições extremas. Condições muito extremas. Para o experimento, o bloco de escritório se transformou em uma espécie de estádio de futebol, com os postes removidos e substituídos por bunkers de concreto. As 2 equipes foram os membros da Mão da Serpente que tinham sido capturados e os membros da MTF Iota-6 recém-fracassados na sua tentativa de retomar a área. Os 2 grupos foram forçados em um jogo com plataformas de levantamento e figuras encapuzadas jogando projéteis de fogo na multidão, tentando incinerar os jogadores. A vitória não levou à segurança, pois os vencedores do jogo também foram esmagados até a morte com martelos de metal gigante. Tudo apenas por diversão, já que não tem como fingir que este ato tinha alguma justificativa científica válida. A seção D, que já foi a área de contenção de alto risco da instalação, agora era algo mais estranho e a mais misteriosa de todas. Sob a responsabilidade da igualmente peculiar e enigmática irmã número 3, essa área parece estar fisicamente inalterada de seu estado anterior à chegada das irmãs. Temporariamente, no entanto, a seção D era a mais deformada de todas.
Existia uma espécie de bolha temporal fora do resto de nossas realidades. Essa linha do tempo dava às três irmãs uma quantidade assustadora de controle sobre tudo o que acontece no seu domínio, fora dos limites do tempo e espaço. Lá estava ela em a adição da mais estranha e incompreensível experiência de todas. O assunto era o antigo diretor da Área 37. Ele foi levado a uma mesa e levado a escolher entre dois sabores diferentes de sorvete que foram apresentados. Parece bastante simples. Então o que é tão ruim nisso? Porque o diretor do site, na verdade, estava preso em um loop infinito de tempo e tem que escolher entre os vários sabores de sorvete por mais de 100.000 horas. E ele nunca parece saber sobre isso. O único comentário que a irmã número 3 disse sobre o assunto é que parecia delicioso. Todas as tentativas de liberar os desafortunados habitantes da Área 37 falharam miseravelmente. As irmãs não parecem operar em qualquer forma de lógica ou empatia e, portanto, não podem ser entendidas. As negociações falharam e a tentativa da Força-Tarefa IJ-6 de retornar à área terminou em desastre. A única solução que restava era criar um perímetro vigiado ao redor da área, usando tecnologia com a âncora de realidades Kraton, para lutar contra qualquer fuga potencial das irmãs. As irmãs são potencialmente tão perigosas que, se elas realmente decidirem sair da área, é considerado aceitável detonar o local da instalação com uma ogiva nuclear, na esperança de finalmente acabar com uma delas. Enquanto isso, a Fundação construiu servidores externos dos gigantes para processar a vasta quantidade de dados da pesquisa que as irmãs estão constantemente enviando com seus experimentos horríveis. E, infelizmente, para os habitantes da Área 37, seu destino sombrio continua até hoje. As experiências nunca param e os sujeitos dos referidos experimentos parecem ser condenados ao tormento eterno pelo SCP-1765. De certa forma, o seu sacrifício incondicional protege a todos nós, porque se algum dia as irmãs se interessarem em realizar experimentos em uma escala maior, quem sabe até planetária, tudo o que podemos fazer é esperar que acabemos no grupo de controle. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Mete o dedinho no like, no sininho, se inscreva no canal e comente. E até a próxima. Falou!